Alô, amiga assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje vai ser um programa diferenciado, vamos dizer assim. Porque semana após semana a gente vem mostrando as famílias, né? Pegando a origem, de onde veio, por que veio, aquele esquema tradicional que vocês conhecem. Hoje a gente vai pegar alguém que não tem a origem, mas que conviveu intensamente, convive até hoje com esse pessoal todo, né? Os imigrantes sírios, libaneses, né? Jordanianos, o pessoal que veio de fora fazer a vida no Centro-Oeste, mais especificamente na cidade de Anápolis. E antes de começar a entrevista, uma coisa curiosa, né? Eu liguei para o nosso convidado, aí, naturalmente, né, com aquele tom respeitoso, eu falei, eu gostaria de falar com o Leopoldo, por favor, com o senhor Leopoldo. Aí ele me contando nos bastidores aqui que conforme a pessoa chama pelo telefone, ele sabe quem que é. Bom, conta essa história pra gente então, Leopoldo. Quando o telefone toca, que alguém... Quando eu atendo, eu já sei o que é. Mas quando ninguém atende, a pessoa que atende, a funcionária, por exemplo, ela já sabe, fala, tem um cidadão querendo falar com o Leopoldo. Eu sei que... Foi o meu caso ontem, e aí? Eu sei que é a rádio. A rádio. Principalmente com relação ao futebol. Quando o que acontece, a maioria das vezes acontecia, quando eu trabalhava na delegacia fiscal, telefonava aí, o meu nome era Valente, o Valente tá aí, chama o Valente para mim. Eu falava, eu já sei o que é lá na delegacia fiscal. E quando toca aqui, que é, cadê o Toniquinho? Eu sei que é gente da minha família, da minha roda. Então é uma forma muito interessante de identificar quem é que chama e quem é que vai atender. Então, na hora que eu liguei no dia de ontem, né, para agendar a entrevista, ele muito solícito pegou, atendeu, então eu já sabia que se tratava de rádio. Mas só que foi um rádio disfarçado de televisão dessa vez, né? Mas de qualquer forma, meio de comunicação. Tá dentro do contexto que me chama. Mas o engraçado é que tem gente que... Nós temos amigos, você tem amigos, não precisamos citar nome, que gosta de ser chamado de doutor, de senhor, de deputado, governador, senador, né? Comendador e tal. Então eu acho que não tem nada a ver. O meu nome é Antônio Leopoldo Valente Toniquinho, é esse nome que é o meu nome, a minha identidade é essa. Se for uma coisa oficial, é claro, eu recebi da prefeitura uma comenda e veio lá Antônio Leopoldo Guimarães Valente. Tá certo, forma uma coisa bem formal. Agora, no meio de nós, amigos, de conhecidos, de bater papo, tem a Toniquinho mesmo. Toniquinho é o nome mais que a minha mãe achava uma beleza chamar de Toniquinho. Bom, antes da gente resgatar a história dos árabes, que o propósito nosso é esse, falar dessa convivência, vamos falar um pouquinho da sua família, falar um pouquinho da origem, para a gente poder inserir no contexto árabe, que é, afinal, o tema do programa. Pois não. Bom, a origem da minha família é paulista. O meu pai veio de São Paulo, a minha mãe também, casaram-se lá e vieram logo depois passar a lua de mel aqui em Anápolis. Mas qual o motivo de vir parar em Anápolis, especificamente? Ele era farmacêutico lá, em Barretos. E certamente foi bom. Eu não posso ficar de empregado de farmácia aqui, né? Eu tenho que dar um jeito na vida. Eu não tenho certeza, mas já teve um amigo comum, se não me engano, esse pessoal de Pina, que chamou para vir. Não, Valente, você podia ir lá para Anápolis, a cidade está crescendo muito, o estado tem muito futuro e tal e coisa. E ele achou que de fato era verdade, e acabou vindo para cá. Trouxe a família, trouxe meus avós, os pais da minha mãe, que os pais dele já tinham morrido. Se puder citar os nomes? Meus avós eram o Alípio Fernandes Valente e Maria, da apresentação Valente, que era espanhola. Então vieram para cá, mas eles não vieram, não, veio só meu pai José Fernandes Valente, com a minha mãe, Maria Guimarães Valente. E a minha mãe tem uma coisa curiosa. Eu tenho um certo complexo de não dar conta de beber. Eu não dou conta de beber. Mas tenta com vontade mesmo? Tento. Agora eu tenho os efeitos todos. Porque meus amigos têm os efeitos todos, mas esse eu não consegui. Mas tem um certo sentido. Qual é o sentido? Minha mãe, quando casou, os amigos do meu pai lá em Barretos fizeram um jantar, um almoço para ele, para comemorar o casamento do amigo. E nesse casamento, isso em 1900 e tantos para lá. Eles deram para ela meio copo de vinho. Naquele tempo usava vinho do Porto, não tinha vinho nacional. Então ela tomou meio copo de vinho, terminou o almoço, a cabeça dela começou a doer. E doeu até o dia que ela morreu. Nunca mais botou nada na boca. Eu tenho a impressão, eu não acho que tem ligação não, nem genética não seria. Mas é um fato curioso, quer dizer, se a minha mãe nunca bebeu,
certo, tinha alguém da família que tinha que seguir esse ensinamento dela. E eu também não, mas eu não acho que é qualidade, não, acho que é defeito. Tá certo. O pessoal que bem agradece o companheirismo, a solidariedade, apesar. A deferência. Exatamente. Bom, mas para ver como uma coisa puxa a outra, né? Tem descendência espanhola também. O pai, a exemplo do que fizeram os imigrantes sírios libaneses, também veio aventurar, na verdade. Uma aventura talvez menor, mas não deixa de ser uma aventura, né? Você deixar um lugar estabelecido para procurar outro. A né? família dele e dela em São Paulo, né? Eram os dois de lá de São Paulo. Vieram parar aqui em Anápolis no lombo de burro. É igual os imigrantes árabes mesmo. Igualzinho. Veio parar aqui, estabeleceu aqui logo em seguida, logo no mesmo dia, ele já fez amizade com um cidadão que você não conheceu, chamado Antônio Xavier Nunes, que é pai desse Lincoln Xavier Nunes, de Rivadavia Xavier Nunes, até que ficou muito amigo dele. E foi a primeira amizade que ele teve assim. E o cidadão fez uma deferência muito grande com ele, recebeu a família, levou para a casa dele, apresentou para os familiares, almoçaram lá, e ele se botou à disposição do meu pai, da minha família, no caso do pai e a mãe, para qualquer coisa que precisasse. Leopoldo, abrindo parênteses aqui, eram amizades diferenciadas em relação às de hoje? Era, não tem dúvida nenhuma, era diferente, completamente diferenciada. Quer dizer, a palavra o cidadão dava uma palavra, quer dizer, eu vou comprar uma vaca para você por R$1.000. Ia lá e comprava a vaca por 80 centavos e dava os 20 de troco e entregava, porque hoje tem dois tipos de bandido, né? Tem o bandido que faz a coisa, te vende mercadoria, um não vende. Recebe o dinheiro e não vende. O outro vende, mas não entrega. Então, meu pai começou assim, depois o Dr. Xavier, depois veio o pessoal lá de Nerópolis, o Peixoto, e formou uma família, uma roda de amigos muito grande. Foi por isso que ele abriu a farmácia, aonde ele abriu, que ela ficou até ele morrer, nós desmanchamos a farmácia e hoje é o laboratório do meu irmão, do Anipino, o irmão mais velho. Só para gente situar, qual é o endereço? É lá sabe o INPS antigo? O Queijo de Pina? Sei. É ali, em frente ao INPS. Aquela casa que tem era a nossa casa. E de frente era era a farmácia do meu pai, que virou o laboratório do Olipim. E depois ele morreu, acabou. Não tinha mais função aquilo. E eu acabei vendendo a propriedade porque as minhas irmãs ficaram viúvas e não tinha sentido ficar morando numa casa daquela. A casa tinha 14 cômodos. Meu Deus. E naquele tempo ainda tinha empregada, né? Tinha empregada para lavar, para passar, para cozinhar. Hoje não tem mais jeito. Se você tiver uma casa de 14, você tem que arrumar uma firma para administrar ela. É uma pequena empresa mesmo. É uma pequena empresa. Então, e assim ele continuou fazendo. E as próximas amizades dele, foi do Aquiles de Pina, desse pessoal. Teve o Abrão Baiano, que era chama, teve o pai do Zé Elias. Teve o Dr. Zé Elias Isaac. Já começamos a entrar na seara dos árabes. Era da família também. O Abrão Baiano, que é avô do João Bosco. João Bosco Soria, aquele advogado, que tem uma firma de... O Abrão Baiano. Então, e começou essa... E à medida que eles iam chegando, porque meu pai chegou, depois, passado um tempo, começou a chegar também o sírio-libanês, o sírio-libanês e tal. Aqui em Anápolis não tem turco. É o que a gente sempre fala, o passaporte é carimbado pela Turquia, mas turco mesmo não existe. É porque quem tinha embaixada era só eles, né? Exatamente. Então não tinha turco aqui. Aqui tem só libanês, agora, sírio e jordaniano, palestino, mas turco não tem, e não tinha. Aqui tinha um cidadão que eles achavam que ele era turco, mas não achava Abrão Basberódico. Você não lembra disso, não. Ele tinha uma casa de pele silvestre. Até essa casa de Pedro Silvestre tem uma história muito interessante que eu não sei se eu devo contar para você, mas era no fundo da minha casa. E nós saímos uma hora dessa, chegava da aula, né? Saímos uma hora dessa para jogar futebol num grupo escolar que era ao lado. Tem uma firma de material de hospital, de deficiente físico, etc., na esquina. Sim. Ali naquela esquina era um grupo escolar. E tinha um pátio muito grande. E nós jogávamos futebol lá. Um dia nós estamos jogando futebol lá e estamos vendo lá uma briga que tinha um cidadão brigando com um burro.
um burro numa carroça. Aí fomos lá ver o que era, porque ele estava batendo no burro demais. O chicote tinha acabado, estava só um pedacinho do cabo. E o burro nem piscava. Aí eu falei, o que foi, cidadão? Ele falou, não, o burro. Aí começou falando palavrão, né? Começou a xingar esse desgraçado. E ele foi te entregar lá um carregamento de pé de silvestre. Eu lembro que era jacaré, daquele tempo podia batar, onça. Nossa, hoje o Ibama, hein? Não, hoje ele nem existia. Aí eu falei, mas o que foi? Não, ele não quer sair, ele empacou, não sai daí não. Eu falei, sai. Eu não sai não, se você quer que eu tire o barro daí. Eu quero demais, se você me ajudar. Eu peguei um cigarro assim, eu joguei no orelha do burro. Eles acharam o pedaço da carroça lá perto da casa da Dona Paulina. Algumas centenas de metros da frente. Lá, você sabe onde é que é a casa da Dona Paulina, lá em frente à CCA antiga. Então, ele brigou demais, nós saímos correndo, aquela molecada e tal. Mas era o que acontecia. E em função disso, ou em cima disso, nós tínhamos professoras de datilografia, que era a doutora Nádia Salomão. Quem ajudou a criar a associação comercial aqui é o Alex Salomão. Você já deve ter visto falar. Alex Salomão. Alex Salomão. E ele tinha duas irmãs que eram pedagogas. Uma ensinava caligrafia, a outra ensinava bater a máquina. E o Jorge Salomão, que é da família de sírio-libanês, tinha uma particularidade, o irmão dele, o Jade Salomão. O Jade Salomão escrevia Anápolis 7 de fevereiro de 2012 com as duas mãos, uma para a esquerda e outra para a direita. E não ficava nisso não, ele escrevia ao contrário também, botava o Ia de dentro para fora e de fora para dentro. Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Escrevia Anápolis 7 de fevereiro de 2012. Aí começava no 12, vinha no fevereiro e até dar no Anápolis outra vez. Era uma coisa muito curiosa e ele fazia isso. E era da família, era uma família muito respeitável. Ele tinha aqui em Anápolis uma pedreira que é lá mais ou menos lá no Delta, não tem uma firma de cereais que se chama Delta? Atrás do Delta tinha uma pedreira e era dele. Não sei nem se tem isso mais. E era pessoa muito conceituada também aqui. As amizades, uma coisa puxa a outra, acabaram levando meu pai para a política. Foi a grande desgraça da vida dele foi ter mexido com isso. Mas ele era muito amigo do Pedro Ludovico e tal. E no meio dessa história tem uma série de histórias que você pode contar no meio dela. O que aconteceu com o fulano de tal, com o Alex Salomão? O Alex Salomão mudou para Brasília, teve um problema, o filho virou engenheiro e ele mudou, depois voltou para cá, para Anápolis e tal, acabou morrendo aqui anonimamente. Eu acho que se você perguntar, a não ser da colônia mais chegada a ele, a maioria das pessoas não sabe o que aconteceu com ele. Mas era um cidadão muito interessante. Ele era muito amigo do Alex Abitalo, o fundador de Alexânia. Eles eram companheiros de embrenhar no mato lá do Araguaia e contavam muito uma história do outro. E naquele tempo tinha, de fato, muita coisa para contar, negócio de peixe muito grande e tal. Hoje não tem mais, acabou com tudo. Mas naquele tempo tinha muito. E você conversava com eles. Eles eram ricos de experiência de vida, experiência de amizade, experiência de aventura, experiência de tudo. E o Alex foi um cidadão que introduziu aqui em Anápolis a compra de carro por dia. Você chegava lá, comprava um carro dele por R$50 ou R$1.000, não sei quanto, e pagava por dia. Quanto você vai pagar por dia? R$2.000 por dia. Ele aqui introduziu. Eu acho que não tem mais isso, não. Não, eu nunca ouvi falar, né? Mas ele fazia isso, ele vendia. E ele vendia, era o DKW, que era o... DKW Vemag, né? DKW Vemag. E depois ele começou a vender, logo depois ele começou a vender, mas logo em seguida ele vendeu a firma. Vendia Cinca Chambord. Não, o sonho de consumo era o Cinca Chambord. Era o Cinca Chambord. Era um carro muito bonito, mas muito ruim, coitado. Era muito peso para pouco motor. Ali é pouquíssimo motor. não dava conta de fazer o serviço, não. Quer dizer, você não podia sair. Engraçado que você nunca viu falar, eles falavam muito disso, você nunca viu falar em racha com Cinca Chambord. E não andava com a para fazer racha.
Não, ele só era imponente, era bonitão, Bonito, aquela coisa toda. Muito bonito, muito bonito. Estilo rabo de peixe. Tinha de todas as cores, mais de uma cor por fora e por dentro o estofamento era diferente. Era todo inovador para a época. Era muito inovador para a época. E o tempo passa rápido, a gente vai fazer um cortezinho aqui pro primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com mais histórias, né? Mais histórias interessantes. Só um momentinho a gente volta. Nosso convidado de hoje não é da colônia, mas viveu intensamente e vive até hoje, claro, naturalmente, com o pessoal, né? Com os imigrantes sírios-libaneses. No primeiro bloco ele contou algumas histórias, falou da sua própria origem, né? Que tem muito a ver, né? Seu pai, sua mãe vieram para cá, também no modo muito parecido que os imigrantes sírios-libaneses fizeram, né? Vieram no nome de burro, vieram aventurar, na verdade. Bom, você é um profissional da área de fiscalização. Sou. Né? Muitos comerciantes que eu vejo aqui de Anápolis, ligados à colônia, outros também não, falam da rivalidade entre Anápolis e Goiânia, basicamente. Apesar de Anápolis ter gerado, eu sempre falo assim, tanto Goiânia como Brasília, muitas vezes Goiânia vira um pouquinho as costas pra gente. Falando em termos profissionais de fiscalização, existia não sei se isso vai ser até um termo exagerado, a perseguição fiscal de Goiânia em relação a Anápolis, por causa do negócio que envolvia. A gente sabe que o comércio de cereais aqui era muito grande, né? O comércio de atacadistas, secos e molhados também era grande. Você, como profissional da área, pode constatar isso ou não? Teve sim, teve. O problema era político no começo e depois de ciúme. Ciúme, puro e simples, né? Puro e simples. E não é de antigamente, não. Hoje tem. Segue. Hoje tem. Eu fico admirado de ter a Napolino, não gente que mora aqui, mas a Napolino que torce para o Goiás. O Goiás fez tudo que foi possível para prejudicar o Anápolis e a Napolina. Tudo. E o Goiás, nós sabemos que o Goiás teve a mão, o beneplácito do governo para chegar na posição que ele chegou. Se não fosse o beneplácito do governo, aqui tinha um cidadão, o doutor Otacílio, que era um ilustre advogado aqui, que era pai do cidadão que foi presidente do Goiás no começo, no início que é o Ruac, o Douglas Ferreira e o Randall. E o Randall era muito amigo do Magalhães Pinto. Ex-governador de Minas, dono do finado Banco Nacional. Banco Nacional ele era. E essa estrutura é que deu origem a essa estrutura que o Goiás tem, de ter comprado a Serrinha, porque aquele patrimônio do Goiás lá é incalculável. Cabuloso. Mas não foi administrando futebol igual a Napolino, a Anápolis e o Atlético Goianiense, não. Foi porque tinha a mão do governo no meio da história. E eles tinham muito ciúme, tem até hoje. Inclusive, hoje eu já estou afastado, não tenho certeza, mas enquanto eu trabalhava, tinha ciúme sim. Tinha casos que aconteceu comigo. Não tem problema não, larga isso para lá, isso é lá de Anápolis, que é como quem diz. É do nada, né? É do nada, não tem procedência nenhuma e tal. Mas tinha sim, e é claro que a perseguição fiscal que teve com alguns comerciantes aqui de Anápolis foi em função também da falta de organização dessa própria colônia. Que até hoje, se você for conversar com a firma recém-criada, eles não têm muita noção do que é contabilidade e escrituração de documentos. A firma vai crescendo e as coisas vão se avolumando. E ele perde o controle daquilo. Quando o fiscal chega e olha a fundo e faz uma auditoria completa na firma, você vê que tem uma série de coisas que está tudo errado e o Estado não aceita erro, né? Certo. O Estado quer arrecadar, de qualquer forma. Se ele pegar você com a boca da botija, melhor não, senão ele vai fuçar até achar. Mas tinha muito isso, e teve uma época, uma ocasião que teve, se não me engano, no governo do Otávio Lage, se não me engano, que teve um problema, foi diversos comerciantes aqui foram presos e tal, e a coação era muito grande. E perdeu o bandido, prendeu, mas prendeu gente boa demais também. Não precisava daquilo, né? Não é assim. A gente passou por situação humilhante sem necessidade. Sem necessidade, não é assim que faz a coisa. Depois que eles caíram em si, a Anápolis tomou um outro patamar de desenvolvimento. Tem a força política hoje aqui, tem a força política, mas não é usada, porque a Anápolis é uma cidade que tem mais de 200 mil votos, não tem deputado federal, não tem senador, não tem nada.
Então, Quer dizer, tem só o deputado federal, né? Tem, né? Mas para a cidade já teve senador, já teve vários deputados estaduais, federais. Teve 3 senadores, 5 deputados federais e 6 estadual. Tinha o Zé Elias Isaac, senador, que é da colônia. O Onofre Kian, senador. Também da colônia. Da colônia. E tinha um outro que eu não lembro qual que é, Osíris Teixeira, se não me engano. Alfredo Nasser também. Alfredo não era daqui, né? Tinha família aqui, mas não era daqui. Mas então aqui teve deputado federal, senador, etc. Então, tinha muita força política. Mas não usava a força política. Porque os chefes políticos daqui eram o Zaqueu, não, doutor. Era o Aquiles de Pina, o Neném Borges, que é do cartório, e o Zé Lourenço Dias. Mas eles não usavam como usa. Hoje usa para arrumar cargo para deputado, cargo para sobrinho. Hoje não, naquele tempo não. Eles iam lá defender o interesse da cidade e tal. E assim mesmo ainda defendeu mal. Anápolis é a única cidade que você conhece que é do tipo do Vaticano. Não tem município. Anápolis não tem município. Praticamente está ilhada, né? Virou o Vaticano. Porque os deputados foram comendo no município, comendo, ninguém falava nada, eles foram comendo, só sobrou a cidade. Pode praticamente murar, né? Fazer um muro ao redor. Pode trancar feito do Vaticano. E assim mesmo ainda tem essa força política e econômica desse jeito, com essa potência toda. Até que medida isso aí se deve aos imigrantes árabes, Leopoldo? O crescimento da cidade deve muito a eles. Muito a eles. Os árabes vieram para lá, trouxeram. É claro que não trouxeram uma cultura diferente, trouxeram uma religião diferente e trouxeram uma forma de negociar diferente. Diferente não quer dizer pior nem melhor, não. Trouxeram uma forma de negociar diferente. E se estabeleceram aqui como mascate, o comerciante, como andante, vendedor de fumo. Começaram a pegar o comércio que era estagnado e espalhar o comércio pelo estado. Naquele tempo tinha município. E eles começaram a espalhar esse movimento, essa forma de vender, de comerciar, começaram a espalhar pelo estado, que tem hoje, até hoje tem repercussão. Você vai em Séries, por exemplo, tem gente lá em Séries que é daqui de Anápolis, da colônia, e que começou trabalhando aqui e foi para lá, e fala nisso até hoje. A maioria fala. Então a colônia tem muito a ver com isso, muito a ver. O interessante na colônia é que, embora ela tenha sido muito grande e muito rica, ela não tem pretensões políticas. Um ou outro que tem pretensão política. O Onofre Kian, por exemplo, o Zé Elias, que já é de uma geração diferente, mas a maioria não tem pretensão política, quer dizer, não se aventura numa carreira política para poder dar um outro tipo de sustentação para o município. Mas por que, na sua visão, o que seria isso? O que motiva isso, já que... Quer dizer, basicamente falta a vontade. Se você tem o poder econômico para fazer, através da política você sabe que negócio se abre, novos campos, né, se abre. Mas por que não se aventura nessa seara? Eu desconfio, eu vou falar isso aqui só como um pensamento meu. Eu desconfio que é um problema de cultura. Porque como lá na origem não existe isso, lá na origem deles não tem isso. Eles são oriundos de pequenos vilarejos, aldeias, e não tem esse tipo de... Quando vem para cá, embora mescle aqui com o goiano, com o brasileiro, com o baiano, continua ainda aquela cultura precedente, que não é hábito deles fazerem isso. E vindo da cultura milenar, é difícil quebrar esse... Você não vai quebrando uma tradição de milhões. Estão vendo agora, você vê agora o que está acontecendo no Egito, na Síria, na Turquia. Eles estão achando que resolve essa coisa de uma hora para outra. Não resolve não, moço. Lá tem menino jogando estilingue em bomba. Estilingue de mamona em bomba. Não é hematômico, mas é parecido. Então não é assim que vai mudar. E eles não têm essa tradição. Embora os que foram eleitos e que enveredaram por esse caminho tenham tido uma participação brilhante na nossa história. Por exemplo, o Lindenberg Cury, por exemplo, foi de senador e ele deu um passo muito grande para Goiás, como ele é,
no curto espaço de tempo que ele era senador. Mas já botou Goiás numa situação, principalmente Anápolis, numa situação privilegiada. Então o Onofre foi outro, o Zé Elias Isaac, que foi o deputado federal mais bem votado de Anápolis proporcionalmente. Então ele... Mas, embora tenha tido essas pontas de lança aqui, o Onofre, o Landi, o Zé Elias, etc., eles não têm, por exemplo, a comunidade árabe, Anápolis, podia eleger um deputado, só eles elegiam um deputado. Acho que isso aconteceria de forma tranquila. Tranquilo. Primeiro, tem gente para isso, né? Tem pessoas capacitadas, com moral para fazer. E segundo, que eles têm os meios. Quais são os meios? O meio político e o meio social. E o meio financeiro. Eles têm o político, o social e o financeiro. Tem todos os suportes, né? Tem, mas no entanto eles não aproveitam esse fato. E é uma pena, porque se eles deram um impulso muito grande comercialmente na cidade ao longo do tempo, eles podiam dar um impulso muito maior ainda, usando a política para... Então eu acho que nós temos esse problema. Mas a colônia tem, é claro que todo lugar tem bandido, tem picareta, mas a colônia é pontilhada de gente de primeiríssima qualidade. Eu tenho um amigo seu, inclusive era muito amigo do seu pai, o Cláudio Paiva, médico. O Cláudio Paiva era filho de uma senhora, irmã do Alfredo Nasser. O Alfredo Nasser foi ministro da Justiça e senador por Goiás. É uma figura de proa, mas de primeiro mundo, mas um cidadão de uma integridade e muito culto ele. E, no entanto, a família dele não aproveitou esse gabarito, esse cabedal que a família, que o Alfredo Nasser tem, e não deslanchou. A família não se interessou por seguir a carreira dele. É uma pena, porque seria claramente um avanço muito grande. Do árabe vir aqui no Lombo de Burro, comprar mercadorias, entregar de porta em porta, inventarem inclusive esse sistema, né, de comércio, na caderneta, o que você quer, eu tenho e vou levar para você. Mas da época que muito valia o que você colocar no papel e a palavra também. De repente, no meio político, o que se escreve não se lê, né? O que se escreve, o que sela e o que fala não vale nada, imagina se... Eu tenho a impressão, eu nunca conversei isso com o Cláudio, embora a gente seja amigo há muito tempo, há muitos anos, mas eu tenho a impressão que ele desencantou, exatamente por causa... Desiludiu mesmo? Desiludiu mesmo por causa de... Você fala uma coisa para o sujeito hoje, amanhã, ele não é comigo, você não falou não. Mas, moço, nós estamos discutindo um negócio sério, que não foi comigo, não. Não, e negam, óbvio, negam imagem, negam falas telefônicas. Não, você está vendo aí. Não, essa voz não é minha. Não é meu, não. É o senhor aqui, o reto, não, isso é montado. Quer dizer, então não tem jeito de você prosseguir numa profissão, ou com um cidadão que comporta desse jeito, que você faz de um lado. E a mentira derruba uma verdade em 5 minutos, né? E você, para botar uma verdade em dia, para funcionar, você demora a vida inteira para provar que você é um homem de caráter. E muitas vezes não consegue. Não consegue. Amanhã ele fala mentira e liquida com tudo. Então tem esse problema. Eu tenho a impressão que o Cláudio, ele desiludiu. E é uma pena, porque é um cidadão de primeiríssima qualidade também. Puxou muito o tio avô, se não me engano, que é o Alfredo Nasser. Certo. Bom, falando um pouquinho agora, vou voltar no tempo. Você estava falando da sua infância, de jogar bola aqui em Anápolis. Qual a convivência que você teve com os árabes? Também, na infância, chegou a ter essa convivência com os filhos dos imigrantes? Muito. Tem até hoje. Você vê. Como é que você não pode ser amigo de um cidadão chamado Oswaldo Abrão, o médico? Como é que você pode não ser amigo de um cidadão chamado Jorge Rajá, Miguel Rajá? Não tem jeito de você não ser amigo dessas pessoas e considerá-los como da família, porque de fato eles são. E esse pessoal que eu estou dizendo aqui é amigo da gente desde a infância. Desde menino jogando estilingue no preso, Cazuza, aquele cidadão Cazuza que prendia a gente porque jogar sinuca, não podia nem ver jogar sinuca. Hoje estão vendendo crack para a polícia. Mas então já convivia nesse tempo. Quer dizer, o Jorge, você vê a família do Naum. A família do Naum não são amigos meus de infância, mas são desde que chegaram aqui em 1950, se não me engano. Nos anos 50.
E é gente, eu sou amigo eu sou amigo da família dele, da família toda, dos irmãos, dos filhos, dos netos, do genro. E eu tive muita alegria convivendo com esse povo, muita tristeza também, porque você não vive só de... Claro, faz parte da vida. Da convivência. Claro. Mas e outra coisa, uma coisa curiosa, você aprende muita coisa conversando com a pessoa. Você vê a forma que ele encara o problema, que ele discute um problema. Você vê que aquilo lá não é igual ao que você está pensando, mas você sabe que aquilo que ele está pensando e falando tem uma origem muito anterior à sua, porque a tradição deles é muito maior do que a nossa. Então eu tive, os amigos todos aí, o Zé Miguel, com os irmãos dele, com aquele que morreu, Rana, e muita, Raika Hello, o Zé Bidala. O Zé Bidala não teve filho como nós, mas os filhos do Zé Bidala eram amigos nossos. Infelizmente já morreram todos. Aliás, a família Bidala sumiu, desapareceu, não tem mais nenhum. E uma família que marcou tanto e foi tão importante para o desenvolvimento da cidade. Muito. O Zé Bidala foi muito importante. A CCA era uma firma que arrancava o progresso, levava o progresso, administrava o progresso, mas não sei por que cargas d'água, o que aconteceu. A firma foi definhando, morreu o pai, a mãe, os irmãos, morreu todo mundo, acabou, não tem mais nenhuma pessoa, a não ser neto, que também não tem, o neto deles não tem o conhecimento disso que nós estamos conversando. Não sabe quem foi o pai, não sabe quem foi assim, qual foi a importância do pai no contexto, do avô, do irmão. Então acabou, desapareceu. Assim como desapareceu uma família daqui, que era também muito misturada conosco, que eu digo conosco, que eu digo da nossa colônia, brasileiro, a família do Alberto Borges de Carvalho. Alberto Borges de Carvalho, não sei se você lembra. Lembra a Casa ABC, né? É deles. Mas o seu pai era muito amigo dos filhos do Alberto, o Alderico, o Alírio e o Ari. Morreu tudo, os filhos, morreu tudo, acabou tudo, não tem mais nada. Tem uma referência como essa que nós estamos fazendo aqui. Você tenta resgatar uma história aqui, outra ali, alguém sabe, já ouviu falar, mas inclusive eu acho que, modestamente falando, a importância desse programa é isso aí, é resgatar essas histórias. Mas é muito importante, não é importante não, é muito importante. É preciso que alguém fale alguma coisa para você saber que aquilo existiu. O seu Alberto Borges era um homem, era um comerciante íntegro, é claro, se você passar o comércio para aquela dimensão, né? Mas era um homem sério, os filhos também. Um morava em São Paulo, o outro você conheceu muito tempo aqui, que é o Alderico, que tinha um armazém de secos e molhados ao lado do mercado municipal. E tinha um outro filho que era comerciante, que é o Ari. Mas essa família, eu tenho a impressão que não tem mais ninguém que falou isso. Dessa família e de outras famílias, família de Aquiles de Pina, por exemplo, que também sumiu do cenário político. Aquiles de Pina era comandante político Era a referência maior naquela época. Mas naquele tempo a ANAP tinha município, então ele espalhava a influência dele por Corumbá, por Silvânia, aqui para Nova Veneza, espalhava a influência política dele. E depois acabou isso tudo e você não vê mais isso. Aliás, você não vê mais isso de jeito nenhum em atividade nenhuma humana, né? Não tem sequência. Hoje o sujeito quer passar o outro para trás, quando não dá certo manda matar. Não tem jeito. E assim vai seguir na vida, né? E assim segue também o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Esse foi o segundo bloco, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco. É só um momento. Estamos hoje com Leopoldo Valente, nosso Toniquinho, né? E ele me permitiu chamá-lo assim, no final do segundo bloco. Vamos ver se nesse terceiro bloco a gente encaixa algumas histórias, né? E nos bastidores sempre surgem umas e outras a gente pode contar, outras nem tanto, né?
para não suscitar certas coisas, mas ele está lembrando uma aqui do Amador Abdala, né? O Amador Abdala sempre foi muito ligado com o meio ambiente. Que tipo de história você lembra do Amador, para contar para a gente, Leopoldo? Nós estávamos reunidos naquele tempo político agora. Haroldo Duarte, Geraldo de Pina, Rezende Monteiro e o Guimarães, o Edson Guimarães. E de tanto pelejar, de tanto fuxicar, eles nomearam o Guimarães diretor do crédito agrícola do Banco do Brasil. Carteira de crédito agrícola, né? Era o terceiro posto do banco. E foi uma festa danada e tal e coisa, e marcou-se a posse do Guimarães no Rio de Janeiro. Tinha ser uma quinta-feira, 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso foi antes da inauguração de Brasília. O Rio era a capital federal ainda? Era. A capital federal foi inaugurada quando? Em 60, né? Não, acho que isso foi em 55, 56, não sei. O fato é que, então tá bom, então vamos marcou o quê? Como é que tá? Nós vamos. Aí os deputados arrumaram o avião para nós irmos, o avião da Companhia Estanífera do Brasil. E quem é que vai? Vai o Guimarães, vai o deputado federal Haroldo, o deputado Rezende Monteiro, o Guimarães, que ia tomar posse, tá na história, e um amigo que era um eleitor, eu, o senhor Antônio Valente. E representante do povo? Eu mesmo. Então, vamos nós lá. Entramos no avião e vamos embora. Vamos embora. Vamos supor que chegando no Rio de Janeiro, o comandante, que era um avião pequeno, o comandante e o copiloto, o comandante foi lá, nós estávamos sentados, todos sentados assim, no avião. Ele virou e falou: olha, prepara porque nós vamos descer antes do presidente. O Jango estava sendo esperado no Rio de Janeiro para fazer uma cerimônia qualquer lá. Então estava banda de fuzileiros navais, todo mundo as autoridades esperando o presidente chegar, né? E o cara falou: olha, prepara, nós vamos descer primeiro, senão nós vamos ficar demorando aqui. Aí, tá bom. Aí daí um bocadinho voltou e falou: não, vai ter que esperar que o avião do homem ainda tá. Pode ficar tranquilo aí, nós vamos descer daqui a pouco e tal. Aí o Amador, o Guimarães, que era muito mal, virou para o Amador e falou: Amador, você que é o único político que tem aqui, então esse povo que está lá com banda de música está esperando você. A hora que descer, você manda um discurso dele. Deixa comigo. O avião correu na pista. Aí o cara falou: olha, vamos descer primeiro e tal, depois porque o presidente está chegando aí e tal. O avião desceu na pista. Quando o avião correu para taxiar, para parar, nós vimos lá a banda de fuzileiros navais, aqueles vermelhos, cheio de gente esperando o presidente. E o Amador pronto para descer, para mandar um discurso. Deixa comigo. Deixa comigo que eu falo o discurso. E o Guimarães ainda encheu ele de vento, né? Ele falou: não pode deixar. O avião correu na pista e parou em frente a onde era a cerimônia. Mas parou, mas estava faltando um rapaz para trazer a escada, né? O Amador estava na porta, desceu. Bateu assim, ó. Colou no chão. Rasgou até a gravata. Depois fomos na posse, né? Ele chegou, não foi na posse, né? Ele foi para a farmácia fazer um curativo, todo mundo acudiu, esquisito, que esse homem é louco, como é que desce do avião desse jeito? E foi explicar, como é que você vai explicar? Não tem jeito. Não tem jeito. Então foi uma passagem gozadinha, a posse inteirinha. E a posse ainda teve uma hora séria lá, que o Nestor Joste era o presidente do banco. E o Nestor Joste não estava informado direito quem era o cara que ia tomar posse. Sabia que uma pessoa ia tomar posse, mas não sabia da importância dele. Aí começou a enrolar. Aí não sei se foi o Rezende Monteiro, não sei quem, foi lá e falou com o João, falou: presidente, o Nestor Joste não está querendo dar posse para o Guimarães, não. Foi. E que é isso? Foi lá. Falou: dá posse para o Guimarães agora. E só para abrir um parênteses, o presidente João Goulart era amigo do Edson Guimarães, amigo compadre, né? Amigo, compadre dele. Eu fui fazer uma visita, levar um papel oficial para ele lá na presidência da República. A primeira coisa que ele perguntou foi pelo meu pai e pelo Guimarães. Então ele falou: eu estou sabendo aqui que o senhor não quer dar posse para o meu amigo Guimarães. Dê a posse para ele agora que eu vou assinar um documento rápido. Desse jeito. Desculpa, você não deu posse para ele. Não, você colocou a mão no ombro dele lá pro fundo.
Aí a coisa mudou de figura. Aí já ficou diferente. Aí, aquele coquetel e tal, e coisa, o Amador não aparecia. Aí nós fomos no hotel, cadê o Amador? Ninguém acredita, o terno dele estava aparecendo aquela cortina lá, de tanta fiapo de trem que rasgou. Bateu no chão assim, ó. Aquele chão quente, aquela Nossa pista de cimento senhora, puro. Nossa senhora. Aí estragou o bico do sapato, a gravata, e ficamos lá desse jeito. Então essa foi uma passagem curiosa. A outra passagem curiosa do Amador, que era uma pessoa generosíssima, muito diferente dos irmãos, porque ele era pobre, não tinha aquela pose que tinha os Abdala, mas era um cidadão muito prestativo, um ótimo cidadão. E ele chegou lá um dia, nós reuníamos na confeitaria das crianças. Ali, você sabe onde é que era? Ali? Meu pai conta muito só da confeitaria das crianças. Ia lá comer pé de elefante. Aí estamos lá, um dia chega o Amador. Olha, eu comprei tinha uma onda de mina de cristal lá em Cristalina, que deram uma mina lá, tiraram não sei quantas toneladas de cristal lá, e o Amador comprou uma mina, junto com um amigo dele. Aí como é que é? Não, eu comprei amiga com o fulano, então nós somos sócios lá. Aí, mas mina de diamante, de cristal, principalmente, o garimpeiro sabe desse termo que eu vou usar. Você está furando a mina, aí dá numa pedra, que não fura mais. Essa pedra chama emburrado. Dali não passa. Não, aí você tem que ir em volta e tal, e coisa. E o Amador comprou essa mina, arrumou com o sócio, mas deu no emburrado. Ele chegou lá e falou, olha, eu não vou mexer com essa mina mais não. Eu comprei a mina do fulano, que abri de lado, não sei o que é, e agora eu fiquei sócio sozinho. Aí todo mundo caiu na risada, só vim comandando. Não, eu comprei lá a sociedade do fulano. Então foi uma risada geral, né? E tinha esse tipo de passagem, era fora uma que tem muito interessante, que eu não posso contar, que ele inventou uma doença que não existia nos anais da medicina, chamada trombone. Essa, mas infelizmente... Essa é perigosa, mata muita gente. Principalmente quando as pessoas colocam a boca no trombone, né? Derruba o governo. Tudo. Até o governo. O João Asmar, que é amigo da família há mais de 100 anos, foi meu professor de Direito Penal. Aí um dia eu estou lá, eu já ficava no fundo da classe para fumar. Naquele tempo podia fumar. Aí ele parou a aula, falou, tem aluno fumando aqui. Aí olhou para mim, falou, não pode fumar aqui. Eu falei, professor, eu não vou parar de fumar não, mas né, que ignorância minha. Eu não vou parar de fumar não. Eu falei, mas se o senhor não parar, eu saio da aula. Ele falou, depois então você pode sair, que eu não vou parar não. Mas eu me dei conta de que eu estava fazendo cometendo uma indisciplina, uma burrice muito grande. Me dei conta e acabei saindo da aula. Mas eu fiquei chateado com ele. Imagina, eu achava que ele não devia ter falado. Ele devia ter me pegado para o colarinho e posto para fora, né? Mas ele só falou. Aí eu fiquei chateado com aquilo e tal e coisa. Quando foi no outro dia, 2 dias depois, nós discutimos. Eu só falei para ele, não, professor, eu não esperava que o senhor fizesse isso comigo e tal. No outro dia, 2 dias depois, eu estou no escritório do meu irmão, que era ao lado da farmácia, chega o João Asmar. Opa, como é que é? Tudo bem? Então, tudo bem. Aí eu falei pro meu irmão, falei, olha, eu não vou conversar com ele, muito obrigado com ele. Olha, o que foi que você fez? Não, eu estava fumando lá na classe, ele não queria. Meu irmão quase me bateu quando eu falei isso. Né? Se o senhor estava fumando lá, ele foi te chamar a atenção, você achou ruim? Eu arrumei uma desculpa qualquer, né? Aí eu falei, não, então tá bom, não vou falar não. Aí, passado uns tempos, eu vou lá no escritório dele. Eu só vim cá pedir desculpa pro senhor. Ele falou, não, eu já desculpei você desde aquele dia, não é mais daquele dia não. Aí foi uma passagem muito desgastante para mim. Para ele também foi, porque eu não esperava que um aluno, principalmente eu, ele é amigo da família há muitos anos, tivesse um tipo de reação dessa. Mas ele ficou muito desgastado, mais do que eu. Mas eu fiquei com vergonha do ato, que eu fui lá pedir desculpa para ele. E ele muito bom. Ele era boníssimo, ele era. Não levava, até hoje o João não leva desafio de
de ninguém para lugar nenhum. Primeiro que ele não merece. Segundo que ele não tem compostura moral para isso. Quer dizer, você para xingar o João Osmar precisa de estar num pedestal muito acima do normal. É uma figura admirável. Muito, muito admirável, de muito valor. Então aconteceu esse. Eu acho que foi o único episódio na vida do João como professor de um aluno ter feito isso. E eu me arrependo até hoje. Toda vez eu falo com ele, eu peço desculpa. Da mesma forma, marcou desse tanto. Marcou. Esse dia mesmo eu estava conversando com ele estava com um livro na mão, ele me dá o livro e falou, não vou te dar isso não, vou te dar isso para não sei para quem lá. E eu estava conversando com ele e não lembrei disso. Quer dizer, eu fiquei com vergonha demais a conta de ter feito aquilo com ele. Mas é uma passagem de uma pessoa que é da colônia, que veio dar aula para o filho de um que veio também de fora, para enriquecer o nosso município, que acabou acontecendo isso. Mas isso foi uma grande lição que eu tive, de humildade, de austeridade e de coisa séria, que ele leva até hoje o magistério dele com muita seriedade. E até transpondo para os dias de hoje, se fosse o contrário, muito provavelmente o professor teria que pedir desculpa para o aluno, que a gente vê cada cena, as crianças fazendo o que quer, sem controle. Desacatando o professor. Desacata de fato. Agride, né? Agride. Fisicamente agride. Não, eu tenho gente da minha família que largou de dar aula, que era professor, largou de dar aula, porque o aluno que ia esperar ela depois da aula. E de fato espera, né? Ora, se espera. Agora, o pior disso é que você conta esse fato pro pai, o pai não toma providência. Não toma providência? Nenhuma, né? Não, nenhuma. Então, continua uma sequência de mal entendido, de falta de educação, falta de respeito. Você deve ter esse problema. Eu estou, já com certa idade, escandalizado com o problema de trânsito. O quanto que o cidadão, hoje mesmo aconteceu comigo, eu saí daqui, veio um cidadão, eu saí daqui de casa, vou na esquina, viro à direita, depois viro para ir embora. A hora que eu saí daqui, um chevetinho telefonou da minha. Eu estava começando a sair, eu saí do rumo, ele acelerou de primeira, parou na esquina. Quer dizer, você que faz isso, a pessoa que faz isso, o chofer que faz isso, você não tem argumento para ele, né? E se ele está disposto a fazer aquilo, ele está disposto a fazer coisa muito pior. Quando a revolução, a famosa revolução, tomou o poder, eles tiveram uma reunião em Curitiba, o governo, tiveram uma reunião em Curitiba para tratar de problema de trânsito. O senhor já fala já a junta militar que estava assumindo? Tratar do problema, quer dizer, naquela época já estava caótico o trânsito no Brasil. E hoje eu estou vendo que tem que ter mais umas 2 ou 3 reuniões com a autoridade para tomar providência com esse negócio de trânsito, porque vai ter uma bolha qualquer, vai acontecer alguma coisa com o problema de trânsito, porque ninguém respeita mais ninguém, lei de trânsito, sinaleiro, nada, você só quer passar pela direita, não tem disciplina nenhuma, quer dizer, todo mundo quer fazer o que dá na tela. Você sair de casa para acelerar um carro, para parar na esquina, para tomar um copo de cerveja, você imagina o estado de espírito que esse cidadão está para ele poder discutir com você. Ele vai te dar um tiro. Pode esperar. O próximo passo dele é um tiro. Ele vai encerrar a atividade de encerrar o dia de forma gloriosa, né? De forma gloriosa, mas conseguir dar um tiro, não fala o nome feio do cidadão. Quer dizer, então tá difícil. Mas você pode saber do seguinte, voltando. A colônia árabe não tem nada com isso. Ela pode não ter ajudado a disciplinar, mas esculhambar desse jeito não tem nada com isso, não. Isso é coisa de brasileiro mesmo. Coisa de falta de estrutura, falta de educação. De tudo quanto o famoso jeitinho, né? Só que o jeitinho pro lado ruim, né? Pode deixar que o fulano arruma. Mas como que arruma? Não tem jeito, tem. Quer dizer, arruma como? Fazendo falcatrua, desonestidade, roubando, fazendo tudo que é. E você pode saber disso. Você vai ter a oportunidade de entrevistar muita gente para falar isso. Você pode saber que a colônia árabe pode não ter exemplos dignificantes, que tem, mas esse tipo de chama não tem, não.
Mas com certeza não tem, não. Isso eu acompanho. Eu acho que o objetivo do programa é exatamente esse aí, né? Pegar alguém que não é do meio, que possa, né, interessar não só as pessoas, como pegar as opiniões também. Né? Então, são, assim, histórias realmente boas, né? Positivas. Todo mundo, todas as famílias têm altos e baixos, naturalmente. Isso é inerente, todo mundo tem, todas as famílias. Mas são, com certeza, assim, esmagadoras, histórias muito mais edificantes e positivas, né, que trouxeram desenvolvimento para a cidade. Muito, porque senão não teria, né? Se fosse só bandido, aquilo era um covil de bandido e uma penitenciária. E, no entanto, tem aqui em Anápolis, nós temos, ao longo da nossa história, personagens que enriqueceram o nosso acervo moral, cultural, não só goiano, mas sobretudo brasileiro, muito, muito enriquecido, muito lustroso e muito bonito. Bom, e para a gente tá encerrando esse terceiro bloco, uma pergunta que é recorrente minha é a seguinte: a Anápolis seria a mesma sem a presença dos imigrantes? Quando eu falo imigrantes, eu falo de todos, né? Italianos, japoneses também tiveram sua cota de participação, mas como nosso programa se atém à imigração sírio-libanesa, a pergunta é referente à colônia sírio-libanesa. A Anápolis seria a mesma sem a presença deles, em termos de desenvolvimento econômico, social, todos os campos possíveis? Não, definitivamente não. Podia até ser uma boa cidade como é a nossa, ótima, mas não teria a força e a pujança e a repercussão que tem, não em Goiás, mas no Brasil todo. A colônia sírio-libanesa deu uma contribuição valiosíssima para esse estado que nós chegamos. Não sei se é bom ou ruim, se o Brasil passa por uma posição boa ou ruim, não sei se... Mas o que nós temos de bom aqui em Anápolis, o que tem de valioso, e pode saber que a colônia sírio-libanesa teve muito a ver com isso, muito, muito a ver com isso. Mesmo porque a Anápolis foi uma cidade que acolheu, né? Acolheu e acolheu bem, né? A Anápolis tem essa propriedade, né? A pessoa, quantas pessoas, ou seja, conversou, ou seja, conviveu, a gente convive todo dia, a pessoa fala, gente, quem muda para cá, eles falam até do negócio da água, né? Quem bebe a água não muda daqui mais. A questão da água é verdade, né? Eu já tenho tomado água ruim aí fora, para todo lado. É verdade. Mas o fato é que é verdade. A colônia ajudou muito a solidificar, a sedimentar esse tipo de comportamento, que é comportamento de homem vibrante, que leva as coisas para frente, que moderniza, que aceita o modernismo como um fato que é verdadeiro. Então tem muito a ver, sim. É claro que se não tivesse a colônia, a cidade seria muito menor e a influência dela seria muito menor também. Mas a influência da colônia libanesa em Anápolis essa é em todo lugar que você conhece, conversa, ela é muito acentuada no âmbito profissional, social, econômico, financeiro, em todos os setores da nossa vida pujante, como é que é, tem resquício, tem dedo do árabe e da colônia árabe. Não tenha dúvida. E para encerrar, uma mensagem final sua, exatamente direcionada à colônia. Eu quero que nós continuemos a ser amigos, do jeito que nós somos, sempre fomos. E é claro que à medida que o tempo passa, envelhece uns, mas outros nascem e vão acompanhar os passos do pai, do tio, do avô, para tornar a nossa cidade ainda mais forte e mais independente do jeito que é. Conversamos hoje com Leopoldo Valente, o Toniquinho, como ele me permitiu chamar, e vou chamá-lo assim de agora em diante. Quando eu ligar aqui não vai ser mais o Leopoldo está, não, vai ser o Toniquinho está. Aí eu sei quem é. Eu tenho muito prazer, aliás eu não tenho prazer, eu tenho muita honra em fazer parte do seu universo, do seu mundo. Eu espero que as outras pessoas possam contribuir, não sei se eu contribuir com alguma coisa, mas eu espero que tenha contribuído e espero que as pessoas também tenham o prazer e a deferência de ter uma pessoa como você no seu hall de amigos. Ok, isso eu que fico envaidecido agora, né? Muito obrigado, Leopoldo Valente. Enriqueceu e muito, mas muito mesmo o nosso programa, né? Por não ser uma pessoa da colônia, mas ter convivido na sua infância, na sua juventude, na fase madura também, com todo esse pessoal, né? Contou histórias aqui interessantes. Quem não pôde acompanhar, tem as reprises durante a semana, pode ter certeza que vale a pena. Amigo assinante, mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais algum entrevistado. Pode ser gente da colônia, pode ser também gente que não seja da colônia, como foi o caso de hoje com Leopoldo Valente. Mais uma vez, muito